Bom, pessoal, então vamos lá, vamos começar. Bom dia a todos mais uma vez. O tema da nossa aula hoje é civilizações pré-colombianas. São várias as civilizações pré-colombianas que, que são estudadas, né, pela historiografia, pela arqueologia dos dias atuais. As civilizações pré-colombianas, elas se estendem do Alasca, né, da América do Norte, no Alasca, até a região do Chile. Mas para o nosso momento aqui, onde nós estamos, que é a preparação para o Enem, que é o ensino de história no no terceiro ano, né, na terceira série do ensino médio, o que é fundamental aqui para a gente é entender um pouco sobre os astecas, incas e maias, né? Mas, obviamente, antes disso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. As civilizações pré-colombianas são as civilizações anteriores à chegada de Cristóvão Colombo na América no ano de 1492. Então, estudar as civilizações pré-colombianas significa estudar essas civilizações anteriores à chegada dos europeus em 1492. Então, para que a gente consiga entender essa chegada, falar um pouquinho sobre os ibéricos, eu quero começar com esse slide aqui para a gente entender o contexto europeu. Beleza? Bom, então o primeiro elemento aqui do contexto europeu é a formação do Estado Nacional português e a formação do Estado Nacional espanhol, certo? Então esse mapa aqui já mostra algumas coisas importantes para a gente. E a primeira coisa importante que esse mapa mostra é que a Ibéria, região de onde surgiram, né, os estados nacionais Portugal e Espanha, no período pré-colombiano, ou seja, no século XV, no século XIV, estava tomado por muçulmanos, né? Pelos muçulmanos, como dá para a gente observar aqui no mapa, metade da Península Ibérica estava sob o controle dos árabes, né? A gente está aqui utilizando a palavra muçulmanos, mas o correto aí é o povo árabe. Essa expansão do povo árabe se deu imediatamente após a morte do Maomé, com os chamados califados. Os descendentes de Maomé iniciaram um processo de expansão tanto territorial quanto comercial. E, no caso da Ibéria, os árabes, os muçulmanos, se estabeleceram nessa região centro-sul da Ibéria, dando inclusive, influenciando inclusive na própria formação cultural dos espanhóis e dos portugueses, correto? Após o século XIII, principalmente com o movimento das cruzadas, esse espaço árabe, esse espaço muçulmano dentro da Europa foi gradativamente diminuindo. Então, o mapa da Ibéria começa a se constituir num processo de retomada do território por parte dos futuros portugueses, vamos chamar assim, dos futuros espanhóis, num processo que a gente chama de reconquista. Então, na prática, eu vou desenhar aqui para vocês, seria um processo de retomada desse território, tanto por parte dos futuros portugueses, como por parte dos futuros espanhóis, que nesse momento ainda são os cristãos, são entendidos como os cristãos dos feudos, né, dos reinos de Leão, de Castela, de Navarra, do condado portucalense, como o mapa está mostrando aqui em verde, que estão num processo chamado de reconquista, ok? Então as guerras de reconquista foram essas guerras em que os cristãos na Península Ibérica travaram contra os muçulmanos para recuperar o território controlado pelos muçulmanos, tá certo? Bom, esse momento é um momento não só de expulsão dos muçulmanos da Ibéria,
mas também de fortalecimento de alguns grupos sociais importantes que no período, nós estamos falando de Idade Média, né, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, então que no período da Idade Moderna vão se consolidar. Então, obviamente, eu estou falando da monarquia absolutista e estou falando da burguesia mercantil. Esses dois grupos sociais vão se fortalecer durante o período das reconquistas, em particular o caso português, né, tem um destaque maior, porque é tanto a burguesia mercantil quanto a monarquia absolutista, que está no processo de formação, aí por volta de 1410, 1450, 1480, né, estão no processo de formação, que vão dar origem a esse Estado Nacional forte e vão dar origem a essa burguesia mercantil forte, cujo resultado no século XVI vai ser a ocupação, a colonização e o forte comércio com a América. Ok? Bom, esse contexto, obviamente, de expansão dos portugueses e dos espanhóis para a América estão inseridos num contexto maior chamado de grandes navegações. E nesse processo das grandes navegações, os pioneiros foram os portugueses, por uma série de fatores, né, importantes de caráter econômico, de caráter político. A Revolução de Avis, no século XIV, fortaleceu muito a burguesia. A proximidade de Portugal com a África e as navegações via Oceano Atlântico, de cabotagem no litoral africano, as relações comerciais com aquela região, o incentivo do Estado português através do infante Dom Henrique, né, que muito incentivou as navegações. Todos esses fatores contribuíram para o pioneirismo português na passagem do século XIV para o século XV, ok? Mas quando nós falamos de América, os primeiros a lá chegarem ao continente americano foram os espanhóis, né? E isso se explica por uma questão muito fácil, porque os portugueses, nesse mesmo período, já haviam iniciado um processo de contato com os africanos, tanto comercial como de ocupação do território. O melhor exemplo que nós temos é a cidade de Ceuta, em 1415, que se transforma no entreposto comercial dos portugueses, e que, a partir de 1415, 1420, 1430, fica claro que os portugueses fazem a opção pelo comércio atlântico, via Atlântico, né, com os africanos, tá certo? Esse é um elemento. O segundo elemento é que os espanhóis, muito tardiamente, formam o seu Estado Nacional, e o que impossibilitou, entre outras coisas, que houvesse uma disputa pelo comércio africano com os portugueses. Então, a solução dos espanhóis no finalzinho do século XV, 1490, 1492, com o Colombo, é buscar novos caminhos, novas rotas comerciais, mas focando no Oriente, focando na Índia. A opção de navegar para o oeste, né, fazendo a circunnavegação e chegar até as Índias, foi uma opção bastante ousada para a época, temerosa para muitos, né, mas cujo resultado foi a chegada dos europeus à América. E daí começa a história do continente americano nessa relação bastante conflituosa no início, de muita violência entre os americanos, os nativos americanos e os europeus a partir de 1492. Ok? Nesse próximo mapa, a gente observa as primeiras viagens marítimas dos europeus. Nós temos aqui em vermelho, né, o destaque das viagens de 1492, né, do Cristóvão Colombo. A gente percebe que os primeiros contatos
ficaram restritos à região da América Central, onde hoje nós chamamos de Caribe, né? Cuba, Haiti, República Dominicana, as ilhas caribenhas. E só depois é que o contato com os astecas, incas e maias vai efetivamente acontecer. Particularmente, os anos de 1519 e 1521 marcam o contato dos espanhóis com os astecas, posteriormente com os incas na América do Sul. Tá certo? Então isso aí é uma gênese inicial, uma ideia rápida, né, e geral sobre o processo das grandes navegações, da formação do Estado português e do Estado espanhol, e o que vai motivar esses caras a chegarem até a América, né, que eram as viagens marítimas comerciais. Ok? Avançando um pouquinho, e aí já falando sobre os pré-colombianos, astecas, incas e maias, vale a gente destacar aqui algumas características que são de caráter geral, né? Características gerais, que estão presentes tanto para os astecas quanto para os incas e os maias, tá bom? Então, a nossa aula hoje ela vai estar dividida dessa maneira. Eu vou falar sobre algumas características que são gerais, então eu percebo essas características dentro da cultura asteca, inca e maia, e depois nós vamos especificamente tratar de cada um desses povos com as suas especificidades, ok? Então o primeiro ponto aqui é a religião politeísta, né? Todos nós sabemos que a religião politeísta é aquela fundamentada na crença, na adoração de vários deuses, deuses ligados à natureza, no caso dos astecas, incas e maias. A gente já viu isso, não é uma novidade para nós estudantes da terceira série. Vimos que os egípcios já tinham essa característica, os mesopotâmicos já tinham essas características. Inclusive, né, o Karl Marx, ao estudar os modos de produção da humanidade, criou, né, um nome, né, modo de produção asiático, utilizou-se dessa expressão, né, modo de produção asiático, para caracterizar todas as sociedades que tinham algumas características semelhantes na sua forma de organização política, social, cultural, religiosa, colocando nesse grupo os egípcios, os mesopotâmicos e também os pré-colombianos. Então, os pré-colombianos se enquadram nessa categoria de modo de produção asiático, tá certo? E o politeísmo é uma dessas características, tá certo? Outra coisa importante é que os astecas, incas e maias constituíam o que a gente frequentemente chama de sociedades avançadas. Esse conceito, que é um conceito mais aplicado na sociologia, né? Principalmente na sociologia do século XIX, que trata de termos como sociedade avançada, sociedades primitivas, hoje já não são mais tão utilizadas, mas nos serve, nesse momento aqui, para a gente entender que o grau de avanço e de organização, de civilização das sociedades astecas, incas e maias era maior do que outras sociedades americanas do mesmo período, né? Então eu estou chamando de alto grau de desenvolvimento aquelas sociedades que se organizavam a partir de um Estado, ok? A palavra Estado e o entendimento do significado histórico dessa palavra também já é conhecido por nós. Nós já vimos como que o Estado egípcio se formou a partir dos processos de unificação dos Longos e do Alto e do Baixo Egito. Nós vimos como os estados mesopotâmicos também se formaram lá de uma forma diferente, através de cidades-estados. Mas no caso da América, os astecas, incas e maias também organizaram um estado, tal como os estados mesopotâmicos e o estado egípcio. O que isso significa na prática, né? Que eles tinham um governo centralizado, uma estrutura administrativa centralizada, um conjunto de regras de organização social e jurídica organizados, um sistema de cobrança de impostos e administração desses impostos
também organizado, ou seja, uma sociedade muito bem organizada, hierarquizada, muito clara, muito bem definida, ok? Uma outra característica geral seriam que esses governos se organizaram de forma despótica e teocrática. Duas palavras cujos significados nós também já conhecemos. Despótico, de modo geral, significa autoritário, centralizado, o poder está centralizado e organizado geralmente na mão do imperador, que não é apenas um chefe político, um chefe militar, mas muitas vezes um chefe religioso. Daí o caráter teocrático desse governo. Ok? Por último, o último item aqui, uma economia fundamentada na agricultura. O que significa isso? Nós sabemos que em toda sociedade avançada, ou seja, cujo Estado estava organizado, as atividades comerciais estavam presentes, bem como a produção de manufaturas também existia. Entretanto, a base da economia é a agricultura. A agricultura sustenta essas sociedades e no caso dos astecas, incas e maias, isso não é diferente, tá certo? Então, a base da economia é a agricultura, mas também existe manufatura, é claro, o artesanato, também existe as atividades comerciais dentro dessas civilizações, beleza? Bom, avançando aqui, vamos começar agora a falar sobre as particularidades, né? O que os astecas, incas e maias têm de particular e a gente precisa saber isso para fazer uma boa prova do Enem. Começando aqui pelos maias, vamos falar um pouquinho sobre o posicionamento geográfico deles. E esse mapinha à direita já nos ajuda a entender que os maias se organizavam em estruturas estatais muito semelhantes ao que nós vimos lá na Mesopotâmia. Ou seja, eu estou falando das cidades-estados, tá certo? As cidades-estados, no mapa, estão identificadas por esses pontinhos pretos que vocês estão vendo aqui. Palenque, Tikal e outras tantas cidades-estados que davam aos maias uma identidade muito particular. Ou seja, os maias culturalmente estavam reunidos num grupo com muitas semelhanças. A gente pode dizer que os maias constituíam um grupo étnico-cultural só, né, único, mas com uma autonomia política, administrativa e militar individualizada, própria de cada cidade-estado, né? Então, essa é uma característica da organização maia. A autonomia política, onde cada cidade-estado tinha o seu rei, tinha sua organização administrativa, tinha suas leis, tinha o seu código civil de organização, mas que culturalmente tinha uma semelhança, uma proximidade, uma unidade, tá certo? Uma unidade. Então, esse é o principal elemento aí que destaca os maias em relação aos astecas e aos incas. Tá joia? Essa aqui é a famosa península do Yucatán, né? Onde, teoricamente, né, os indícios mostram que foi aqui que caiu aquele meteoro, né, que destruiu os dinossauros e mudou aí a linha de desenvolvimento biológico do planeta. Ok? Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode parar, pode interromper. Nós estamos gravando, mas pode interromper sem problema. Ok? Sabe? Pode falar, Samuel. Então, as cidades-estados eram igual a Mesopotâmia, era realmente unida só pela cultura, não tinha mais Exatamente, nada. exatamente. A cultura, né, aí engloba aí a língua, o idioma, as crenças religiosas, os hábitos e costumes que davam uma unidade aos maias, correto? Mas cada cidade-estado tinha uma autonomia política administrativa, tal qual a Mesopotâmia. Beleza? Ok. Muito bem. Avançando aqui, vamos aqui ver aqui um pouquinho mais sobre os maias. Sua principal cidade, Teotihuacan, tá certo?
Contudo, destaca-se ainda cidades como Tikal e Palenque, cujo grau de desenvolvimento urbano era muito grande, certo? Aqui um exemplo de uma pirâmide que indica esse grau de desenvolvimento e organização desse povo. A arquitetura é um elemento bastante importante, né, no estudo das evidências que mostram o grau de desenvolvimento dessas civilizações, e esse é um exemplo. Essa pirâmide é uma pirâmide diferente das pirâmides que a gente já estudou e já viu lá no Egito e na Mesopotâmia. Ela tem um caráter escalonado também, é uma pirâmide escalonada. Não é uma pirâmide tal como a egípcia, que tinha como uma finalidade principal ser um túmulo mortuário. Então as pirâmides eram construídas para sepultar, não é, os mortos, não é, a elite faraônica. Aqui não, então essa parte aqui ela não é oca, ela é uma parte maciça, mas a parte religiosa, ou seja, o local onde as cerimônias religiosas aconteciam, ficam no topo da pirâmide, ok? Então isso é uma característica também da arquitetura dos pré-colombianos. Joia? Aqui no item 4, em cada cidade, estado era dominada por um rei, o Alak Unik. É um nome que geral, né, para o rei, aquele rei que controlava o poder religioso, o poder administrativo também. A camada sacerdotal era responsável por administrar a religião e a produção agrícola. Então aí uma mistura entre o sistema administrativo e o sistema religioso. Nas sociedades teocráticas, as camadas sacerdotais, a gente já sabe, eram muito importantes, tinham um poder político muito grande, tá certo? E por último, um forte desenvolvimento cultural, o desenvolvimento da matemática, da astronomia, são frequentemente exploradas nas atividades, né? Os maias foram grandes matemáticos, foram grandes astrônomos, grandes conhecedores dos astros, até por conta dos deuses ligados à natureza. A gente já viu essa ligação, né, entre religião e ciência no mundo antigo. Ou seja, a simples adoração de deuses ligados à natureza era fundamental, né, contribuiu para o desenvolvimento racional, né, de certa forma, dos conhecimentos sobre o Sol, dos ciclos da chuva, dos ciclos verão, né, outono, inverno, né, enfim, contribuindo inclusive para os conhecimentos úteis para a agricultura, né? No caso do Egito, por exemplo, qual era o momento para a semeadura, qual era o momento da colheita, qual era o momento em que o rio transbordaria e não transbordaria, o período das cheias, né? O período das secas. Então tudo isso tem uma relação muito ampla com a natureza, com a religião, ok? Bom, avançando aqui agora, vamos falar sobre os astecas. E eu quero começar por essa imagem, porque essa imagem é a imagem da pirâmide do Sol, e obviamente que é a imagem que se destaca, né, nessa tela, nesse slide, mas quando a gente observa esses pontos aqui, a gente observa que isso aqui são fundações, né, de construções que não existem mais, mas que indicam um grau de desenvolvimento urbano, citadino, de cidade mesmo, né, entre os astecas. Outro elemento importante aqui é que isso aqui é uma rua. Né? Vou botar uma seta aqui. Ó. Isso aqui é uma rua. Isso aqui é uma outra passagem. Aqui atrás nós temos uma outra passagem. Ou seja, essa divisão é uma divisão muito contemporânea de quadras, ok? Ou seja, a organização da cidade através de quadras, que é uma característica muito contemporânea, nós,
contemporâneos utilizando esse tipo de arquitetura de construção urbana, já era uma característica dos astecas, ok? Uma outra imagem, né, que faz referência a esse grau de desenvolvimento é esse que eu estou trazendo aqui. Isso é uma pintura, mas que faz uma alusão à capital Tenochtitlan dos astecas, né? Hoje é a capital do México, né? A cidade do México. E como a gente observa aqui, é uma construção sobre as águas, tá certo? Isso era uma técnica de construção que os astecas tinham, utilizando uma vegetação que era trançada e formava uma espécie de balsa. E por cima dessa balsa as pessoas faziam não só construções, mas praticavam inclusive a agricultura, né? Então, essa imagem é uma imagem bastante interessante, seria aí a Veneza, né, da América, dos pré-colombianos, com construções sobre a água, tá certo? Sobre a água. Então, está aqui uma representação que nos faz entender um pouco sobre a importância, sobre o desenvolvimento dos astecas, o grau de desenvolvimento dos astecas, que, diga-se de passagem, chocou demais os europeus quando chegaram a partir de 1500, 1510, 1520, 1530, o contato, né, dos espanhóis, dos europeus de modo geral, foi um contato que trouxe um choque muito grande, porque a Europa, ou na Europa, ainda não havia um grau de desenvolvimento arquitetônico tal como os astecas já vivenciavam na América. Correto? Então vamos lá, vamos para os itens particulares dos astecas. Uma economia de base agrícola, né? Já comentamos isso lá nas características gerais. O milho, feijão, cacau, algodão, tomate, tabaco, caça e pesca são algumas das características agrícolas desse povo, tá bom? Propriedade coletiva de trabalho, coloquei aqui entre parênteses modo de produção asiático, porque isso é uma característica do modo de produção asiático, ou seja, a inexistência de propriedades privadas como característica fundamental da sociedade, tá certo? Então, a terra é do Estado, a terra do imperador, e o uso é coletivo dessa terra. O trabalho também é coletivo, bem como a distribuição da riqueza dessa terra, que é a própria agricultura, certo? O monarca, o rei, acumulava os poderes político, militar e religioso, também uma outra característica do modo de produção asiático. Mas uma diferença em relação aos maias é que os astecas formaram uma sociedade extremamente conquistadora, extremamente imperialista, ou seja, uma sociedade de guerreiros. Então os astecas expandiram o seu território, conquistaram inúmeros outros povos, submeteram esses povos ao domínio asteca, formando um império, né? O chamado Império Azteca. A palavra império a gente já aprendeu que no mundo moderno, né? No mundo antigo, principalmente, está associado diretamente a conquistas territoriais, a submissão de um povo imperialista em cima de outros povos colonizados, conquistados, tá bom? No século XIX, o sentido, o significado da palavra império e imperialismo, ele muda. Quando a gente chegar lá, a gente vai estudar essa nova concepção, esse novo significado dessa palavra, ok? No item 3, a sociedade era hierarquizada, inclusive rigidamente hierarquizada, sendo os escravos prisioneiros de guerra, criminosos ou pessoas vendidas pelas famílias. A religião era politeísta, ligada à natureza, passaram a adotar deuses de outros povos, mostrando aí que o processo de expansão dos astecas também promoveu uma miscigenação cultural com outros povos. Por exemplo, os maias. Boa parte da cultura maia influenciou a cultura asteca, e o resultado disso a gente vê inclusive no desenvolvimento arquitetônico dos astecas. Certo? Aqui no item 4, grandes conquistadores, né?
Então, povos que iniciaram um processo de expansão, uma sociedade guerreira, né? A guerra significou uma importante fonte de riqueza. Isso é um outro elemento que não é uma novidade para os astecas. A gente viu como que o processo de expansão em Roma, de certa forma, financiou o Estado romano. A gente sabe que quando o processo de expansão, o processo de expansão, ele não só anexa riquezas imóveis, né, que é a terra, mas ele também anexa riquezas móveis, ouro, prata, joias, mercadorias de modo geral, certo? Então, a guerra, sim, é uma fonte de riqueza, quando ela acontece de forma contínua, constante, né? Mas nós também vimos lá no Império Romano, e isso se aplica aos astecas, que quando o império cresce bastante, né, quando de forma contínua, alguns problemas derivam desse processo de expansão, como, por exemplo, cuidar de todo esse território, né, lidar com os movimentos de resistência, lidar com as fronteiras, lidar com a administração militar, tá certo? Já que o grupo social dos militares ganha poder e importância numa sociedade onde o processo de expansão é contínuo, tá certo? E isso também vai afligir os astecas, ok? Aqui nos itens 7 e 8, um pouquinho sobre o desenvolvimento econômico, agrícola, né? A cidade de Tenochtitlan, né? Símbolo do império, a gente já viu, vou voltar aqui na imagem, da representação de Tenochtitlan, tá certo? Pessoal, alguma pergunta sobre maias, sobre astecas? Está tranquilo aí na cabeça de vocês? No item 7 dos astecas, dizia que o comércio se desenvolveu com agrícola e corporações. O que seriam as Isso. corporações lá? Isso. As corporações comerciais era a união de comerciantes, muitas vezes controlados pelo próprio Estado, e isso se dava porque, diferente dos maias, cujo comércio era um comércio dentro das cidades-estados, como os astecas constituíram um império, controlando outros povos e um território muito mais amplo do que o território maia, esse comércio era um comércio muito mais complexo, era um comércio muito mais organizado através dessas corporações. Beleza? Então, corporação é grupos de comerciantes. Tá joia? Bom, avançando então, vamos finalizar aí os nossos astecas, incas e maias pré-colombianos falando dos incas. Né? A sociedade mais importante dentro da América do Sul, não só pelo seu grau de desenvolvimento, como a gente já tratou lá no iníciozinho da nossa aula, mas pela expansão do seu território, né? Pelo tamanho do território conquistado, que a gente consegue perceber pelo mapa que está aí na tela. Ou seja, é um território que se estende desde lá do alto, da parte norte, norte do Pacífico, né? Região banhada pelo Pacífico, mas o norte da América do Sul, próximo ali da região colombiana, até o Chile, passando aí por quase toda a Cordilheira dos Andes, foi o território ocupado pelos Incas, né? Que também constituíram um império. Então, também conquistaram outros povos, também expandiram o seu território e também tiveram um governo despótico, teocrático, centralizado, formando uma sociedade avançada com um Estado burocrático muito bem estruturado, certo? Então a gente vê aqui no item 1, né, monarquia teocrática, modo de produção asiático. No item 3, importante centro burocrático composto por sacerdotes, altos funcionários e chefes militares. Todas as características do modo de produção asiático, ok? Aqui no item 4, dividido em 4 partes, o império estava interligado por uma rede de estradas. Isso aqui é interessante, pode aparecer até numa questão ou outra de vestibular, ou numa atividade, num exercício, no Enem, quem sabe, pode ser que apareça alguma coisa, não é comum que apareça, né? Não faz parte da tradição do Enem aparecer questões
sobre esse tema, mas o que indica a construção de estradas que ligavam o império, né? Que interligavam o império? Indicam o sistema organizado da administração. Isso não é uma novidade. Quando a gente estuda o grau de desenvolvimento das sociedades antigas, a gente vê que os persas, né, através do governo do Dario, também tinham uma rede de estradas que interligava o território, né, o império, o estado. No caso lá dos mesopotâmicos, eles utilizavam cavalos que percorriam essas estradas de ponto a ponto, levando as mensagens do rei. Né? Então, apesar do império ser territorialmente muito grande, a circulação da comunicação era muito rápida por conta dessas estradas e desses cavaleiros que levavam, desses mensageiros que levavam as ordens do rei, bem como traziam também informações para o rei. No caso dos incas, o mais interessante aqui é que esses mensageiros eles andavam a pé, né? Ou seja, eles corriam nessas estradas. E algumas dessas estradas ainda hoje são abertas à visitação. Então existem vídeos aí na internet que mostram essas estradas muito curtas, algumas delas a gente não pode chamar nem de estrada, a gente pode chamar de um caminho, onde passa apenas um homem, né? Não passa dois, um que vai e o outro que vem, não tem espaço para isso, no meio da Cordilheira dos Andes, né? Mas enfim, é um elemento que também contribui para a gente entender o grau de desenvolvimento dessa sociedade, tá bom? No item 5, politeístas sacrificavam animais e seres humanos, né? Então, as cerimônias religiosas também sacrificavam humanos. A gente viu na primeira imagem, quando falamos sobre os astecas, né? Deixa eu voltar nela aqui, para a gente recuperar essa imagem. Essa primeira imagem aqui mostra um sacrifício humano, já dos astecas. Esse é um sacrifício asteca, né? Que era uma característica dos povos pré-colombianos avançados. Tá joia? Alguma pergunta, pessoal? Pode falar. Tranquilo? Vamos aqui para a imagem de Machu Picchu, né? Um centro religioso e administrativo importante, um território extremamente, uma região muito visitada, turística até hoje, né? Que mostra bem o grau de desenvolvimento, né, de tecnologia e desenvolvimento dos incas na América do Sul, tá bom? Então, aí só para a gente colocar algumas imagens aí de representação. Isso aqui é uma cerimônia muito importante que anualmente acontece no Peru, né? Recuperando tradições religiosas e culturais dos incas na região. São todos objetos de época, tá certo? Inclusive as vestimentas, cerimônia do imperador inca. Bom, aqui nós ainda estamos falando sobre história da América, mas a gente já começa a falar um pouquinho sobre o processo de colonização espanhola na América, ou seja, a chegada dos espanhóis à América e a ocupação do território aqui nesse contato entre os espanhóis e os pré-colombianos, ok? Então, primeiro ponto aqui, quando os espanhóis chegaram até a América, um destaque grande que nós temos aqui é que junto com os espanhóis chegou também a igreja, né? Então a colonização espanhola, assim como a portuguesa também, teve uma forte presença e interferência da igreja. Mas é interessante a gente entender que o papel da igreja na colonização espanhola, em muitos pontos, foi diferente do papel da igreja católica na colonização portuguesa, ok? Então, por exemplo, né, a igreja católica portuguesa no Brasil, num dado momento da história brasileira, procurou defender os índios através das missões jesuíticas
Esse tema é um tema bastante polêmico, né? Alguns historiadores não veem dessa forma, alguns historiadores defendem que as missões jesuíticas tiveram um papel muito mais de imposição da cultura, cujo resultado acabou dizimando as sociedades indígenas, do que de fato uma proteção a essas comunidades. Mas a verdade é que a Igreja espanhola, na América Espanhola, foi muito mais conivente com, por exemplo, a escravidão indígena, né, dos nativos indígenas, que a Igreja portuguesa, tá certo? Então é importante a gente ter ciente essas características particulares, ok? Outra coisa importante do processo de colonização espanhol foi que a colonização foi subsidiada por particulares e administrada pelo Estado. Nesse sentido, existe uma semelhança muito grande aqui com o Brasil, porque os donatários, quando receberam as suas capitanias, tiveram que tirar dinheiro do próprio bolso para iniciar o processo de colonização. A diferença é que na América Espanhola, os espanhóis, eles que vieram para cá para colonizar, né, a América Espanhola, eles acabaram se distanciando muito dessa elite administrativa espanhola, criando dois grupos políticos que, num dado momento, começaram a criar uma rivalidade, né, na administração colonial. E aí eu estou falando dos chapetões e dos crioulos, né? Dois grupos sociais que nós vamos mais à frente tratar com mais atenção, ok? Importante rede burocrática, né? Criação de uma importante rede burocrática e administrativa, por conta principalmente do que os espanhóis acharam de riqueza imediatamente à chegada no continente. Nós estamos falando aí de 1500, das décadas de 20, né, e 30 do século XVI, 1520, 1530, e, claro, nós estamos falando da riqueza ouro e prata, que já eram dois metais preciosos para os europeus, religiosos para os pré-colombianos, e que já estavam em uso, né, aqui pelos povos pré-colombianos. Ou seja, quando os espanhóis têm contato com os incas, têm contato com os astecas, eles também têm contato com ouro e prata, que eram metais preciosos e que vai, obviamente, mudar muito a relação que os espanhóis vão ter com os astecas, incas e maias. Obviamente, essa nova relação com a exploração do ouro e da prata será uma relação de violência, será uma relação de dominação, será uma relação de escravização, né? Será uma relação de destruição do meio ambiente e do espaço geográfico, será uma relação de submissão e de dominação e destruição da cultura local, da cultura indígena da América, ok? Eu quero deixar essa discussão para uma próxima aula, onde a gente vai se aprofundar um pouco mais aí em cima da colonização espanhola, né, e do processo do sistema administrativo espanhol. Isso vai ficar para um próximo encontro, ok?